Bom, como eu estava falando numa resposta anterior, a vontade genuína, a vontade verdadeira de subir na energética, subir na vibração é fundamental. Então, por exemplo, né? Se você de manhã acorda, dá um exemplo, e você está sendo inspirada por seres com uma baixa sintonia, isso acontece direto neste planeta. De repente você acorda de manhã, você não sabe por quê, você já não tem aquela disposição que você estava na noite anterior, ou teve um pesadelo, ou não se lembra. Mas aí você já acorda com uma sintonia ruim, meio rebaixada. Você pode ter uma conduta de deixar aquilo, deixa estar, e entrar naquela sintonia, e aí aquilo vai crescendo no decorrer do dia. Daí tudo que você pensa, sente, vai alimentar aquela baixa frequência. E você vai ter um dia miserável. A menos que alguém interfira de alguma forma, tá? Então, você pode também, assim, prestar atenção nos seus sentimentos. Geralmente a gente está sempre prestando atenção lá fora, no mundo, como o que os outros estão pensando, se o outro está olhando com cara feia, se ele te tratou mal, o que você vai enfrentar dali a pouco, se vai ter um patrão lá que vai te tratar mal ou não, ou uma situação de competição, de rivalidade, sei lá, tanta coisa, problema de doença na família, o que você tem que fazer, o que você tem que cuidar, né? Então você está sempre com a sua mente voltada para o exterior. Não percebemos como que está a vida interna, como é que está a minha frequência. Se eu estou numa frequência baixa, assim, dialogando com seres mais baixos, então eu vou ver tudo ruim. Uma doença vai ser péssima, um problema vai ser intransponível, um não para você vai ter um peso absurdo. Ou você vai lidar com tudo isso de uma forma melhor e vai transformar seu dia para um dia construtivo, um dia bom, um dia de luz, de acordo com a sua vontade, né? E a virtude é a ordem do dia, ser virtuoso, procurar sempre a virtude em toda a situação. Agora, tem mais uma regrinha, que eu não sei. Eu vou deixar aqui para responder essa regrinha nessa pergunta 1070. Ok. 1070. Como descobrir se meu pensamento está alinhado com o de Deus? Você tem um teste emocional para isso? Eu tenho. Me lembro, você criou um teste muito profundo. Quanto tempo hoje você pensou em Deus? Sabe? Um monte de perguntas. Monte de perguntas. Então, precisa fazer os meus workshops, né? Para saber como é que é isso. Os cursos, né, que a gente dá, tudo aí vão aprender melhor. É isso aí, viu, gente? Eu não faço promoção dos cursos, mas a gente tem muitas atividades aqui que vocês vão aprender muita coisa importante para a vida de vocês. Então, como que eu posso descobrir se o meu pensamento está alinhado com o de Deus, né? Olha, nós temos várias maneiras. Uma é você tem interesse para saber mais dados sobre o que Deus pensa. Como Deus pensa? Para eu estar com o meu pensamento alinhado com o dele, eu tenho que entender melhor como ele pensa. Como que eu vou saber como ele pensa? Então, vem a questão da revelação. Existem seres humanos no planeta que tiveram uma vibração muito alta e que serviram de porta-vozes para explicar como Deus pensa. Alguns foram transparentes, translúcidos, mensagens lindas. Outros, no Antigo Testamento, misturavam um pouco do que eles pensavam, das patologias, com o que Deus pensava. Acontece isso. Mas o mais puro e direta fonte de saber como Deus pensa, que a gente dispõe, é a Bíblia do Novo Testamento. Principalmente, eu aconselho o Evangelho de João, porque o Evangelho de João, mais querido de Deus, né? ele fala mais da alma de Deus.
do interior, de como Cristo sentia e pensava. Os outros contam milagres, fatos históricos importantíssimos, lições importantes também. Os 4 evangelhos, vamos dizer assim, são de extrema importância para saber como Deus pensa. Marcos, né? Eu gosto muito de João. E lá em João, se você lê aquilo e você procura entrar em sintonia com interesse aquilo, você já vai se elevar e vai ter as respostas para muita coisa que você está pedindo. Isso é uma experiência psíquica, não é uma experiência eclesiástica, religiosa, de igreja, é uma experiência psíquica, da alma. Isso é espiritualidade, né? Então não é vai lá e fica repetindo aquelas orações que o padre... Ótimo, vai à missa, tudo tem Eucaristia, maravilhoso. Ou então um momento de discussão, né, que os pastores fazem, vão falar sobre os textos, tudo. Toda iniciativa genuína é ótima para se levar. Mas tem uma regrinha de 2 para depois, que eu acho muito importante, que é uma regrinha trilógica, para você ver se você está mais ou menos indo para o equilíbrio ou não. Então, são 2 perninhas de patologia que a gente tem, que eu costumo dizer, são 2 perninhas quebradas que a gente tem, mancas, e que a gente ou está numa, ou que está noutra, ou está geralmente durante o dia. Se você está sofrendo, se você está com mal-estar, é porque você está em dissintonia, você está dissonante com a verdade. Está se sentindo mal? Aquilo não é verdadeiro, tem problema ali. Se sentiu mal, tem dente de coelho ali, vamos ver o que é. E, geralmente, Richard, a gente sofre ou porque a gente está gramando uma inveja qualquer, porque a gente quer alguma coisa que a gente não tem, um sonho que a gente tem que não está sendo realizado, uma fantasia, uma vontade invertida ali. Então, isso se chama inveja. Ou porque você quer muito alguma coisa que você não tem. Isso são sinônimos, sintomas de inveja. Ou você está numa atitude depressiva ou não. Você pode estar com raiva, porque as coisas não são perfeitas como você quer, ou como você espera. Eu chamo isso de intransigência. Pessoa ranheta, intransigente, que é com ela mesma ou com o outro. Então, ela fez um erro, ela não conseguiu atingir uma meta, um ideal, ela não está bem, ela se acha mal de alguma forma, então ela se penaliza excessivamente por dentro. Isso é intransigência, ou uma atitude de censura forte. Então você fica triste, às vezes com raiva dos outros. Se você é intransigente com os outros, porque o outro fez um erro e você não está aceitando, você fica irritado. Então esses são 2 perninhas que estão no nosso dia a dia, são 2 perninhas mancas que estão no nosso dia a dia e que o tempo todo a gente precisa prestar atenção. Estou sofrendo? Eu estou na inveja ou estou na intransigência? Então é uma receitinha aqui, interessante, prática.